gente! Como eu disse para vocês, se acostumem com a gente em pequenas histórias de vida, algumas histórias da nossa vida. Claro que você, ao falar assim, você vai muitas vezes passando por cima de algumas coisas. Deixa eu explicar. A minha avó, ela era viúva e se casou pela segunda vez. Viúva do vô Francisco e casou-se com meu avô segundo, o vô Joaquim. Esse que trouxe a mudança de Paranagi para a sertaneja. A minha mãe viria 2 anos depois a se casar com um rapaz chamado Calmerindo Neves Magalhães, ou simplesmente Neves para nós, ou Calmerindo para outros. Aliás, até tem uma passagem rapidinha que se eu puder lembrar. Nós tínhamos um cachorro que era, se não me falha a memória, Nero. Olha o nome do cachorro, Nero. E o cachorro mordeu o dedinho da minha mãe. E a minha mãe teve que ser levada de Paranagi a Cornélio Procópio, onde teve que receber tratamento antirrábico, né? Aquela vacina e ela levou 11 injeções em torno do umbigo. Isso me gravou muito, 11 injeções em torno do umbigo. Quando ela então recebeu alta, ela sai de Cornélio, fica na casa da minha avó, né, para ser atendida, para ser cuidada pela mãe, para ser cuidada pela minha avó. E foi numa dessas que o meu pai vem de Paranagi e traz lá uns frangos, tal, para cuidar da minha mãe. Chegou a noite, ele precisava voltar para Paranagi. Então a prefeitura designou uma pessoa para levar o meu pai para Paranagi, porque a prefeitura no interior tem isso, de às vezes fazer algumas coisas assim para um munícipe, vamos dizer assim, né? Ainda mais o meu pai, que tinha alguma pequena importância, já que ele era dono das terras de Paranagi, né? 11 alqueires. E então, quem foi designado para levar o meu pai de volta para Paranagi? O Calmerindo, o Neves, né? Então, o meu pai então, é levado pelo Calmerindo e eu vou na volta, abrir as porteiras. Porque na ida, 11 porteiras, e claro, na volta, 11 porteiras. Na ida, meu pai abria as porteiras. Na volta, então eu viria como criança, então eu sairia do jipe, abria a porteira 1, até umas 11 porteiras. Só que na hora de voltar eu não quis. Falei, não, pai, eu quero ficar com você, não vou. E não teve Cristo que fizesse eu vir. E então meu pai falou, olha, o menino não quer ir embora, não quer voltar, não quer ficar aqui comigo, não tem jeito. O Calmerindo veio e teve que abrir as 11 porteiras. Eu até brinco o seguinte, que quando ele casou com a minha mãe, ele era bravo comigo pra caramba, acho que ele ainda era reflexo das 11 porteiras que eu não quis abrir para ele. Bom, mas isso aí é coisa só para ilustrar, na verdade, que a minha mãe nessa altura já está casada, a minha avó bem antes que ela também já tinha se casado, e eu entrei, e eu morava com a minha avó. Teve uma passagem com a minha mãe casada de novo, e eu morando com ela e minha irmã. Então nós morávamos numa data logo assim abaixo, descendo a rua, na Presidente Vargas, lá embaixo, lá na Baixada. O meu padrasto comprou uma data, que se chama data, uma propriedade, e ali nós plantávamos verdura no quintal, assim, um grande quintal, né? Plantávamos verdura, que eu acabava até saindo para vender na cidade, assim, daquele jeitinho meu lá, mas pegava aquela cesta de vime, colhia na hora, tipo 7 horas da manhã, colhia lá as verduras, colocava tal e saía vendendo. E um dia eu fui vender num lugar que lá o pessoal já sabia que era o lugar das mulheres, que ficava um pouquinho mais abaixo da nossa casa. Tinha várias casas de mulheres, lá o pessoal chamava de zona. E eu fui vender então essa verdura lá. Só que eu tinha um medo de polícia que morria de... Né? E não sei o que cargasal que estou lá vendendo, porque era de manhã, então não tinha perigo nenhum, não tinha problema nenhum eu estar lá. Tá. Só que alguém falou assim, a polícia está chegando. Eu larguei a cesta com verdura e tudo, saí correndo até chegar em casa. Minha mãe queria saber, cadê a verdura, cadê o dinheiro? Nem verdura, nem dinheiro, nem cesta. Mais tarde, uma das mulheres veio e trouxe o cesto lá, muito gentilmente, e pagou toda a verdura para minha mãe. Foi uma coisa assim engraçada essa aí. E engraçado que essas mulheres tinham assim elas viviam quase que isoladas. É engraçado como era aquele tempo, né? Aquilo ali era não sei, era quase que um isolamento, sabe?
porque elas vinham para a cidade, quer dizer, elas subiam, pegavam um táxi, e que nem, por exemplo, mais tarde, quando eu vim trabalhar nas casas pernambucanas, elas vinham e você ficava, como menino, ficava olhando assim para elas, assim, sabe? Admirando, porque pô, ela era uma mulher diferente, ela era uma mulher lá daquela região ali, né? Proibida, vamos dizer assim, né? Nessas pequenas histórias de vida, eu não poderia deixar de registrar uma pessoa muito especial que faz parte da história da cidade, faz parte da minha vida, do alto dos seus 91 anos. Trata-se de Dona Darcy Almeida. Imagine que ainda criança eu já convivia com a Dona Darcy. Tinha muita amizade com a mãe do Eli Correia, a avó, e elas eram uma família muito boa, então a gente conhece o Eli desde moleque. Quando depois eles mudaram para São Paulo, todas as vezes que ele vinha aqui para sertanejo, que vinha para Paranagi atrás de negócio, ele não deixava de passar aqui. Almoçava aqui, depois ia embora para São Paulo. Quando eu comecei nas casas pernambucanas, eu, na verdade, fui como pacoteiro. Pacoteiro e, ao mesmo tempo, faxineiro da loja. Era pacoteiro, faxineiro. E o Eli, ele era molecão, uns 11, 12 anos. Veio trabalhar na Pernambucana, aqui na esquina da minha casa. E aqui era tudo aberto, que era tudo mais antigo, né? Não tinha cercado, nada, era as casas tudo emendadas quase. E ele trabalhava ali e vinha lavar os panos do chão, aqui na nossa frente, aqui do fundo. E ele esfregava os panos e eu ia lá, olhava o jeitinho dele esfregando, e ele ficava com vergonha. Falava, não precisa ficar com vergonha não, nós estamos aqui, olha, somos vizinhos. Então eu entrei nas casas pernambucanas e foi nas casas pernambucanas que pela primeira vez eu vi um microfone. Era um aparelho Delta que tinha uma fiação que levava aquele alto-falante e era colocado lá fora para anunciar para a praça, geralmente de sábado, porque durante a semana não, mas sábado era quando vinham os sitiantes, fazendeiros, todas ali para a cidade, e o ponto de encontro era realmente ali na praça. Então ficava aquele alto-falante e as casas pernambucanas tinham ali um locutor oficial, que era o Bacelar, e ele anunciava. E eu então ficava um dia pensando, poxa, um dia eu quero falar desse microfone. Lembrava do meu professor, que um dia quando você crescer, se você quiser ser um locutor, você pode. Eu ainda não tinha crescido ainda, estava com 14, estava com 13 anos, né? Mas já estava me sentindo homenzinho já. Falei, não, a hora que der eu vou pegar esse microfone. Eu preciso falar desse microfone, eu preciso falar. Eu olhava aquele microfone, aquele aparelho, até que um dia, indo assim, fazendo propaganda, havia realmente, inclusive, finais de semana em que a loja mandava fazer propaganda nos sítios, nas fazendas, né? E eu aproveitei numa dessas idas, o motorista, o seu Oliveira, que não era motorista na verdade, ele era vendedor das casas, mas aos domingos e em certas, ele era o que tinha carro, né? Então ele punha aquele alto-falante na frente, o aparelho atrás e nós ia se fazendo a propaganda. E foi numa dessas vezes que eu fui, que bem assim no meio lá dos sítios, das fazendas, eu falei nós paramos para descansar debaixo de uma árvore, né? Eu falei para o seu Oliveira, o senhor não deixa eu falar um pouquinho nesse microfone, não? Só um pouquinho, seu Oliveira. Ele falou, não, você é muito criança ainda, que vai falar aqui, Deus me livre, depois o pessoal fica sabendo que eu deixei você falar. Mas, seu Oliveira, só um pouquinho. Aí o seu Oliveira pensou bem, olhou do lado, olhou do outro, viu que não tinha ninguém. Falou, então você pode falar. E quando eu falei, ele falou, mas você sabe que você fala bem, rapaz? Parece locutor mesmo, que eu já tinha passado aquela fase do falar fino e falar grosso. A troca de voz, né? Eu já tinha passado aquela fase, então agora ele estava falando mais grosso. Ele falou, rapaz, você fala bem mesmo. Você parece locutor. Nossa, aquilo ali, então, para mim, foi uma festa. Então, aí não se falou nada, essa primeira vez só foi ali, mas numa segunda vez, aí eu já falei mesmo para valer. E tanto que quando voltei pela cidade,
eu já fui falando. E tinha uma garota que eu gostava, quando passou perto dela, aí eu então quis falar mesmo, sabe? Falar, aqui tem um locutor aqui, ó. Quando saía carro da Pernambucana fazer propaganda, ele queria falar. Ele gostava de falar, mas ia em cima e não falava. E aí chegou ao ouvido do motorista, aí puseram ele falar. Mas foi uma alegria dele, ele falava e sorria, mas ficou tão feliz, então isso parece que ficou no ouvido da gente, né? Essa foi o primeiro contato, então, com alguma coisa relacionada a som, a microfone, e foi uma realização realmente muito grande. Não imaginava, claro, que eu pudesse me tornar um dia profissional do rádio. Sei que chegou a hora de servir o Exército. E, por algum motivo, aquele meu tempo ali não foi possível, porque não batia negócio de idade. Minha avó, para eu entrar nas casas pernambucanas, ela mexeu ali os pauzinhos, sei lá o que ela fez, mudou, alterou a idade, e agora não batia lá com o pessoal do Exército. Bom, foi melhor que eu saísse da Pernambucanas, até porque a minha mãe, nessas alturas, e o meu padrasto tinham mudado de Sertaneja para Barra Bonita. Foi então que decidimos, ou que a minha avó decidiu, eu decidi, que era melhor então eu sair da loja e irmos para Barra Bonita, e mudar para Barra Bonita, onde a minha mãe, onde o meu padrasto tinham montado uma sorveteria, Sorvetes Esquimel. Então, aí o pessoal falava, mas o que tem a ver sorvete com sertaneja? Já que o meu padrasto era tratorista da prefeitura. É que um irmão dele tornou-se, na época, um grande fabricante de sorvetes em Botucatu. E espalhou sorvete para toda a região de Botucatu, inclusive Barra Bonita. E ele queria passar essa unidade de Barra Bonita para o meu padrasto. Vai lá que você vai ganhar dinheiro, tal, aquela coisa. E foi o que fizemos. Quer dizer, foi o que eles fizeram. E com a minha saída das casas pernambucanas, eu não tinha, então, outra coisa a não ser vir morar em Barra Bonita e ser sorveteiro. Nada de rádio por enquanto, só ser sorveteiro. E foi o que eu fiz. Aí um colega, um amigo de escola, inclusive, que também trabalhava na rádio, sobe a rua e dizendo assim, Eli, você passou no teste. Se você quiser, pode começar já amanhã.